partindo da compreensão do cristianismo, né? A gente não consegue ver, é um mundo invisível, né? Fica em outra dimensão. E aí lá as almas dos ímpios ficam lá aguardando, no caso, o juízo. Nesse caso aqui, o juízo final, que é o que a gente está tratando. O texto diz que tanto esse estado e a morte é uma punição em decorrência do pecado original, né? Tanto a morte, que é consequência do pecado, quanto esse local para onde vai a alma, ou a alma e o espírito, ou a parte imaterial do ser humano fica lá, aguardando esse julgamento, né? E serão lançados, o texto diz, foram lançados no largo de fogo. E o que isso então, serem lançados tanto a morte quanto o inferno no largo de fogo? Significa a aniquilação definitiva do poder da morte. A morte já não mais terá poder, né, sobre a humanidade redimida, né? E também é a aniquilação e do Hades também, esse lugar onde fica as almas dos mortos. Então esse é o significado. Na prática, poderíamos dizer que não tem mais domínio sobre a humanidade redimida, aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. E aí o final do verso diz assim: esta é a segunda morte, o largo de fogo. Então, diante disso, a gente traz um entendimento, um aprofundamento. Se o texto está dizendo esta é a segunda morte, logo existe duas mortes, a primeira morte e a segunda morte, né? E aí vem a questão, o que é então a segunda morte, né? Essa segunda morte é a separação eterna de Deus. Então, o que é a segunda morte? É quando o ser humano será separado de Deus por toda a eternidade, né? É o destino final dos que não têm ali o seu nome inscrito no livro da vida. E aí nós podemos até entender um pouquinho, de uma forma bem didática, essas duas mortes. A primeira morte é a morte física, e nós temos essa compreensão, todos os seres humanos, depois de Adão e Eva, a partir de Adão e Eva, depois do pecado original, depois que Adão e Eva cometem ali o pecado, né, o pecado original ali que deu início à morte, todo ser humano tem essa compreensão, né? Não importam quem seja, vai morrer, né? Então essa é a primeira morte, é a morte física, né?